A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amigos e irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nesta madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, estamos nesse propósito, de fé, através da pessoa do Senhor Jesus, porque Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores. No Evangelho de João está escrito, Então, meu irmão, nada para Deus é impossível. São exatamente 00:11. Nós estaremos orando logo mais, clamando a Deus pela sua vida, pela sua família, pela minha vida, pela minha família, pelos meus familiares, para que Deus venha nos abençoar esta madrugada, de quinta para sexta, que Deus venha quebrar toda a armadilha preparada contra mim, contra a sua vida, sua família, venha ser desfeito todo laço, toda seta maligna, todo pensamento mal, satânico, diabólico. Nesta manhã, nesta madrugada, o Senhor venha quebrar, enviar seus anjos com a espada desembainhada e desfazer todo laço, todo trabalho, toda a seta maligna venha ser quebrada, destruída, todo inimigo venha ser envergonhado, em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 10, e o versículo 5, o título diz assim, a salvação é para todos. A salvação é para todos. Todos quem, meu irmão? Todos aqueles que crêem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma. Todos que derem crédito à palavra de Deus. Como diz aqui os versículos 5 em diante, eu vou ler para os irmãos, que diz assim, pois o que Moisés escreveu a respeito das pessoas serem aceitas por Deus, pela obediência à lei foi isto: vivem aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus os ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido.
Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeu. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que essas pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Jesus quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? E ela, é claro que ouviram. Como diz as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançaram a terra toda. E eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta e ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fique com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e aparecia os que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus diz: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías falando, e Paulo escrevendo uma carta aos Romanos, ele diz: como crerão se não há quem pregue o Evangelho de Jesus? Como aceitarão se não ouviram a mensagem da salvação de Cristo? Porque Jesus, ele veio para a nação de Israel. Jesus, ele veio para o povo de Israel, mas o seu povo rejeitou. O seu povo não aceitou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz aqui a palavra, mas todos aqueles que creram, João capítulo 1 fala, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Porque todos nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus. Seja Ele quem for, foi criado por Deus. Mas nós passamos a ser filhos da herança e co-herdeiros de Cristo quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, quando nós se arrependemos dos nossos pecados e cremos no sacrifício de Jesus. E Paulo diz aqui: todos que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Jesus não veio ao mundo só para você ter um carro, ter uma casa, ter um bom salário,
ter uma mansão. Não. Tudo isso é passageiro, meu irmão. Tudo isso o ímpio tem. Que nem aceitou Jesus, mas ele tem. Tem casa, tem carro, tem bom salário. E nem aceitou Jesus. Porém, se ele hoje partir para a eternidade sem Cristo, ele teve tudo nessa vida. Mas e a salvação eterna? Jesus fez essa parábola entre o rico e o Lázaro. Lucas capítulo 16 fala sobre isso, o Evangelho de Lucas. Que existia na terra um homem muito rico, que usufruía de tantos os banquetes, mas existia também um mendigo chamado Lázaro. E um dia o mendigo morreu, porém ele tinha aceitado Jesus como Salvador, ele tinha aceitado o sacrifício de Jesus na vida dele, como Salvador da sua vida. E os anjos vieram e levaram para o paraíso, para o seio de Abraão, diz a palavra de Deus. E também morreu aquele homem rico, aquele homem que tinha tudo nessa vida, porém ele não tinha o quê? A salvação eterna. Ele não tinha se arrependido dos seus pecados. Ele não tinha aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Ele não tinha invocado o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que lá no seio de Abraão, o paraíso, onde as pessoas que morrem com Cristo, estão lá, usufruindo, esperando para o grande dia da ressurreição, da salvação eterna. E o mendigo morreu e foi sepultado, e o seu espírito foi para o Hades, que em hebraico significa Seol, inferno. E diz a Bíblia que o mendigo estava lá no seio de Abraão, gozando o seu espírito em paz com Deus. E o rico, não que é proibido ter riquezas aqui, não é proibido. Pelo contrário, nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, mas o caminho para a eternidade com Cristo, você tem que ter, ou melhor, aceitar Jesus como seu Salvador, como a palavra falou aqui, Você tem que invocar o nome do Senhor. Você tem que crer na palavra de Deus e perseverar até o fim. E diz a palavra de Deus que o mendigo estava lá no seio de Abraão, gozando, porém nesta vida tinha sofrido muito, mas tinha aceitado Jesus, tinha perseverado até o fim, agora estava descansando no seio de Abraão. E o rico olhou, levantou os seus olhos e viu o mendigo gozando lá a salvação no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, manda que este mendigo Lázaro molhe a pontinha do seu dedo nesta água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. E diz a palavra de Deus que Abraão falou para ele: olha, você nessa vida teve tudo, naquela vida lá material, você teve tudo, mas você não quis nada com o Senhor Jesus. E este mendigo não teve praticamente nada lá, mas ele aceitou Jesus como seu Salvador e hoje ele está gozando no seio de Abraão. E eis que nem os que estão aqui podem passar para lá, nem os de lá passar para cá, porque há um grande abismo entre paraíso, entre céu e inferno. E ele disse mais: manda que os teus profetas, que eu permita, pai Abraão, que eu ressuscite e vá lá dizer para os meus parentes, meus familiares, para não vir para este lugar de tormento. Aí Abraão disse: não. Falou para aquele rico: lá tem os profetas, tem os meus servos, servos do Senhor, que todos pregam a palavra. Se não deram crédito a eles que estão lá vivos, como derão crédito aos que já morreram.
E eis que está posto entre mim, entre nós e vós, um grande abismo. Ou seja, este agora está sendo consolado, o mendigo, e você agora está sendo atormentado. Então, meu irmão, isso prova mais uma vez, e a palavra de Deus, ela não mente, como é importante você dar lugar a Deus na sua vida, reconhecer o sacrifício de Jesus e invocar o nome do Senhor enquanto você está vivo aqui na terra. Davi, falando no Salmo, ele diz: Senhor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então você tem que louvar a Deus, como a palavra está dizendo aqui, invocar ao Senhor, enquanto você está com fôlego de vida, enquanto você está vivo. Porque depois que eu ou você partir para a eternidade, lá ninguém vai mais ter a oportunidade de se arrepender, como aquele rico, né? Que teve toda a oportunidade aqui nessa vida, mas ele rejeitou, ele não quis, ele negou, ele zombou, ele não reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela vida dele. Isso prova também, meu irmão, que para você entrar no céu e ter uma vida eterna com Deus, é simples como beber um copo de água. É você aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus, e confessar o nome de Jesus na sua vida. Como Jesus diz na sua palavra, o escritor, a carta ao apóstolo São Mateus, escrevendo, ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque naquele grande dia, diz a palavra de Deus, uns ressuscitarão para a vergonha e para o desprezo eterno, e outros para a honra e para a glória eterna, ou seja, para a salvação eterna. Porque nós vamos ressuscitar no dia do Senhor, se estivermos já dormindo, né? Como disse aí a parábola do rico e do Lázaro, do mendigo Lázaro e do rico. Jesus fez uma ilustração sobre a vida após a morte. E no livro de Jó escrevendo, ele diz: assim como a nuvem se desfaz, o que dessa sepultura nunca mais tornará a vir à sua casa. Isso quebra mais uma vez a tese de reencarnação, de pessoas que já morreram e veio aparecer para A ou para B. Segundo a palavra de Deus, isso não é verdade. Isso são os espíritos enganadores, enganando as pessoas. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando o homem, a mulher, o ser humano conhece a verdade a respeito de Jesus, nunca mais ele vai ser enganado por nada, nem por ninguém. E Jesus disse isso: nós conhecemos a árvore pelo quê? Pelos seus frutos. Então, meu amigo, minha irmã, que Deus abra o seu entendimento espiritual para que você busque a Deus enquanto você está com fôlego de vida aqui nesta terra. Porque depois que descer a sepultura, segue-se ao juízo de Deus. Paulo, escrevendo, ou melhor, o escritor aos Romanos escrevendo, ele diz, né, que ao homem é permitido morrer uma vez e depois segue-se ao juízo de Deus. Mas aqueles que invocaram o nome do Senhor, esses serão salvos. Esses receberão a salvação eterna, né? Estarão em paz com o Senhor. O seu espírito estarão em paz com Deus. Como disse aqui a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, né? O Salomão escrevendo, eu vou ler aqui uma palavra muito importante a respeito
deste assunto da nossa salvação eterna, da vida com Deus, né? Porque tem muita gente achando assim: ah, eu vou gozar a minha vida aqui porque morreu, acabou. Acabou a matéria, meu irmão. A matéria, ela volta ao pó que o deu. Mas o espírito, ele segue ao quê? Ao juízo de Deus. E Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, aqui, ó, vou ler para vocês. Eclesiastes, capítulo 11. Ele diz assim, ó. Capítulo 12. Ele diz assim, ó. E o versículo 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Quer dizer, o nosso espírito, nós vamos um dia chegar na presença de Deus. Nós vamos ser julgados diante do Senhor por tudo que nós fizermos nessa vida passageira aqui. Seja coisas boas ou coisas más. Diz a Bíblia que Deus trará tudo que está em oculto, tudo que foi praticado neste mundo, meu irmão, por mim, por você. Nós vamos dar conta diante de Deus, o nosso espírito. Então, como é importante você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, invocar o nome do Senhor, adorar a Deus enquanto estiver aqui neste pó, em cima deste pó. Porque essa matéria, depois de 3 dias, diz os cientistas, que nem os bichos querem comer, ela volta para o pó. Mas o fôlego de vida que Deus soprou em você, Deus vai requerer. E nós vamos chegar diante de Deus. Dia e hora ninguém sabe, diz a palavra de Deus, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai, disse o Senhor Jesus. Então é tempo de se arrepender, meu irmão. Deus está dando a você a oportunidade de você reconhecer o sacrifício de Jesus e aceitá-lo, e passar a ter uma vida com Deus, a garantia da sua vida eterna com Cristo. Porque dia e hora ninguém sabe que nós vamos ser chamados. A qualquer momento nós podemos ser chamados por Deus. E ai de nós se não tiver aceitado Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa família, da nossa alma, do nosso espírito. Então que Deus te abençoe, meu irmão. E ele disse: como vão crer se não há quem pregue? E é isso que eu estou fazendo aqui nesta madrugada, é pregando a palavra de Deus para você. E como vão crer, né, se não derem ouvido, ou seja, se não derem atenção à palavra de Deus? Deus, ele é tão maravilhoso que ele não obriga eu e você a nada, meu irmão. Você já pensou, Deus, o soberano, o todo-poderoso, não, você é obrigado a me servir? Não, Deus te dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Deuteronômio diz que Deus coloca diante de mim e de você todos os dias a bênção e a maldição. Nós é quem escolhemos. Então que eu e você faça a melhor escolha da nossa vida, enquanto é tempo, enquanto eu e você ainda está respirando em cima desta terra. Porque depois que parte para a eternidade sem Jesus, aí só a eternidade, o sofrimento, ou para a ressurreição e vida com Deus, ou para a condenação eterna. Então que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor venha abrir o teu entendimento e você venha também se esforçar para ter uma vida com Deus.
Pai querido, amado e santo, em nome de Jesus, nesta madrugada, eu entro na tua presença em oração, meu Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através, meu Deus, do sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz pela propiciação dos nossos pecados. Pai, tenha misericórdia desse irmão, desta irmã, deste amigo. Pai, abre o entendimento deles, dos nossos familiares, parentes, para que resplandeça a luz do teu evangelho no coração deles, na mente deles. Como o Senhor Jesus diz, aquele que beber da água deste mundo tornará a ter sede, mas aquele que beber de mim, da minha água, aleluia, jorrará nele uma fonte de águas vivas para a vida eterna. O Senhor estava falando do Espírito Santo do Senhor, da salvação, meu Deus. Pai, liberta este irmão, esta irmã, o parente, o amigo, o familiar, o doente, o enfermo. Liberta, Pai, aquele que está lá enganado no mundo do crime, do tráfico, das facções. Liberta, meu Deus, os que estão doentes, enfermos, cegos espiritualmente. Espírito Santo, só o Senhor tem o poder de convencer, de libertar essa criatura para te servir e te amar, meu Deus. Pai, eu oro e apresento ao Senhor o Brasil, o mundo, a nação, a África, a nação de Israel. Apresentamos as autoridades brasileiras. Apresentamos, meu Deus, as famílias, os amigos. Que o Senhor visite cada um deles, abençoando o casamento, abençoando os filhos, abençoando o trabalho das mãos dele, abrindo as portas de emprego. Meu Deus, libertando aquele que se encontra depressivo, com síndrome do pânico, doente, desenganado no leito de hospital, no UTI, sofrendo a família, meu Deus. Pai, visita nesta madrugada, quebra, meu Deus, toda a força do mal, das trevas, todo o principado e toda a potestade, meu Deus, seja quebrada agora, destruída as forças das trevas, Pai, contra a vida da nossa família, dos nossos amigos. Pai, abençoe cada um deles. Abençoe, meu Deus, aqueles que se encontram sofrendo, aflitos, desesperados. Aqueles, meu Deus, que espiritualmente se estão cegos, Pai, sendo enganados pelo inimigo das nossas almas. Senhor, ajuda eles, Pai. Guia eles para o caminho da salvação. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Visita, meu Deus, a vida do teu povo, a família. Visita, Senhor, o doente, o enfermo. Visita, Pai, dá ordem a teus anjos. Visita o depressivo, Senhor. Visita aquele que está lá no leito do hospital. Tenha misericórdia, Senhor. Aquele que está dentro do presídio, da penitenciária. Muitos estão lá injustamente, caluniados. Tenha misericórdia, Senhor. Os que cometeram crimes, erros, que o Senhor faça eles reconhecerem os seus erros, os seus pecados. Espírito Santo, e passa a ter uma vida com o Senhor. Se arrependam, ó Deus, e mudem. Meu Deus, que o Senhor abra o entendimento deles para que resplandeça a luz do Evangelho. Senhor, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe os irmãos, dê uma noite em paz, um sono reparador, um final, uma sexta-feira abençoada. Que Deus te guarde, guarda a família dos acidentes, da bala perdida,
Guarde do homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Que os anjos de Deus nos guardem e nos livre de todo mal. Fica na paz do Senhor. Você que quer se inscrever lá no nosso canal, no YouTube, se inscreva lá, compartilhe, toque lá no sininho, toque lá no gostei, nos dando um likezinho, nos abençoando também, e você vai estar recebendo as notificações de orações, da palavra, do conhecimento. Jesus disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então é muito importante você conhecer o que está escrito na palavra de Deus, né? Quando você tem um conhecimento da palavra, você não é enganado por ninguém, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o homem ele conhece a verdade, ele passa a ter mais prazer nas coisas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Siga lá no canal, lá no YouTube, @PR João Maria. Se inscreva lá. Em nome de Jesus, que Deus vai te abençoar muito mais. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus. E se Deus nos permitir, da sexta para o sábado estaremos aqui, depois de meia-noite. Em nome de Jesus, nesse propósito de jejum e oração, para a salvação da nossa vida e da nossa família, da sua vida e do seu familiar, em nome de Jesus. Fica com Deus.